Olá, povo do Senhor! Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. E aí, tá tudo bem contigo? Espero que sim, em nome de Jesus. E aí, vamos estudar a palavra de Deus mais uma vez, nos alimentar desse pão maravilhoso que nos ensina, que nos educa e também nos repreende para vivermos com sabedoria aqui nessa terra. Então vamos lá? Olha, hoje a nossa meditação se encontra aqui em Mateus capítulo 4, verso 13 diante, que diz: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ao que Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus queridos, quero me deter contigo aqui na palavra de Deus em dois pontos muito importantes. Claro, essa passagem nos ensina muitas lições, mas uma das principais, ou uma das que eu quero falar aqui contigo, nós vamos nos deter agora. Eu peço a tua atenção em nome de Jesus. Meus queridos, aqui nós estamos falando da tentação de Jesus. Jesus que foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás, nos mostrando ali que possamos sim, em nome de Jesus, também vencer as tentações, resistir ao diabo e ele fugirá de nós, como diz em Tiago capítulo 4. Então, o primeiro detalhe que eu quero me deter contigo aqui é onde Satanás chega para Jesus e diz: Se és filho de Deus. Se tu és filho de Deus, Jesus, transforma essas pedras aqui em pães. E sabe, o que Satanás, desde daquele tempo, quer colocar em nossa cabeça é colocar uma dúvida se realmente nós somos filhos de Deus. E deixa eu te falar, você é filho e uma filha de Deus. Não permita que Satanás coloque isso em sua cabeça. Não é porque você errou, não é porque você fracassou hoje, não é porque você caiu que você perdeu essa credencial de filho e filha de Deus. Satanás, ele quer colocar isso na tua cabeça, mas tira isso hoje em nome de Jesus, porque você é um filho, um povo escolhido. Nós somos uma nação santa, povo escolhido de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é um menino dos olhos de Deus. Então, não permita que Satanás tire essa credencial de você, filho e filha de Deus, um povo santo, um povo escolhido. Então, meu querido, por mais que você fracasse, por mais que você fale, por mais que você erre, mas mesmo assim, você ainda continua sendo filho de Deus, porque Jesus, ele te deu essa credencial. Mas você tem que andar na linha, você tem que andar no caminho de Deus para acontecer isso, para você se tornar a cada dia um filho de Deus, certo? Esse é o primeiro ponto que eu falei aqui contigo, sobre o tentador querer tirar essa credencial nossas de filho e filha de Deus. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, certo? Que Deus te abençoe muito. Mas outro ponto que eu quero me deter contigo aqui é onde Jesus responde isso. E Jesus responde o seguinte: Olha, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora me responda aqui, era outra pessoa que estava ali com Satanás ou era o próprio Jesus? Era o próprio Jesus, não é isso? E tu percebe aqui que Jesus respondeu: Olha, não só de pão vai viver eu, homem, mas também da boca de Deus. Tudo que sai da boca de Deus, a palavra de Deus. Então me responda aqui uma coisa, meu amigo e minha amiga. Jesus, ele tinha dificuldade em ser Deus? Ele tinha essa dificuldade? Não. Por quê? Porque ele é Deus. Jesus é Deus, então ele não tem dificuldade em ser Deus. Então qual é a maior dificuldade de Jesus aqui? É ser homem. Ser homem assim como eu, como você. Jesus era Deus, deixou tudo para ser homem. Essa era a dificuldade de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele venceu Satanás sendo homem, porque você vê, ele diz: Não só de pão viverá o homem, eu, homem. Sendo eu homem, eu te venci, Satanás. Foi isso que ele quis dizer aqui. Mas eu vou viver da palavra de Deus, do que Deus me pediu para fazer. Então, mas a outra questão é o seguinte: se Jesus venceu Satanás sendo homem, como ele disse aqui, qual é a nossa dificuldade hoje? Você tem dificuldade em ser homem? Você tem dificuldade em ser humano como eu? Você não tem dificuldade, por quê? Porque nós somos seres humanos. Então qual é a nossa maior dificuldade hoje? A nossa maior dificuldade hoje é ter o caráter de Jesus, é ser santo, é ser separado,
é ser um cristão autêntico. Essa é a nossa dificuldade hoje. Jesus, ele era essa pessoa, tinha um caráter limpo, ele era santo, era separado e era Deus. E a nossa maior dificuldade hoje é ser esse tipo de pessoa, como Jesus. E Jesus, sendo Deus, a maior dificuldade dele era ser ser humano. E ele venceu Satanás sendo ser humano, homem, assim como eu e você. Então deixa eu te falar, eu não sei qual é a tua dificuldade hoje. Você pode dizer, ah não, eu sou falho, eu sou um pecador, eu sou homem, sou falho. Sim, mas Jesus venceu Satanás sendo homem. Quer ver? Vamos aqui para Romanos, capítulo 8, verso 13, que diz: portanto, que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Aqui Deus está dizendo que ele enviou o seu Filho como carne pecaminosa, não como pecado, mas em forma de carne pecaminosa. E ele diz que ele condenou o pecado na carne. É por isso que Jesus te entende. É por isso que Jesus nos entende, porque ele viveu assim como eu vivo hoje. Ele sofreu as mesmas coisas que eu sofro hoje, que você sofre. Mas eu e você não temos desculpa para dizer que nós não conseguimos vencer o inimigo, que nós não conseguimos vencer o pecado, porque Jesus venceu o pecado na carne, sendo ser humano, sendo homem. Então eu e você também consegue. Ei, meu querido, minha querida, Jesus te chamou para ser forte. Jesus te chamou para ser vitorioso em nome de Jesus. É por isso que ele falou que quando você passar pela dificuldade, você vai ser vitorioso em todas as coisas. Você é mais que vencedor na dificuldade que você passa, porque Jesus te dá forças para vencer como ser humano. Então não me venha com um papo que você não consegue vencer. Você é forte em Deus, porque sem Deus você também é fraco. Porque existe uma frase que diz: o homem mais resistente sem Deus é fraco. Então se apegue em Deus a cada dia, a cada momento, na palavra de Deus. E não só de pão físico viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus que sai da boca de Deus. Jesus venceu Satanás sendo homem. Você também pode vencer o pecado como ser humano. Então, que Deus te abençoe e te dê forças para vencer as suas dificuldades. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas Jesus vai te dar força para vencer ela em nome de Jesus. Amém? Que Papai do Céu te abençoe muito em nome de Jesus.